Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui no item de usando sets, definindo funções de loop e o @for. Então, vamos entender primeiro qual é a tradução do @for. For significa, na linguagem aqui do Lingo, para todos os itens. Então, vamos aqui no nosso modelo exemplo. Nós temos dois modelos exemplos. Vamos para o primeiro. O primeiro é um programa de transporte. Então, nesse programa de transporte, nós temos 4 caminhões e precisamos definir o valor de carga que cada caminhão vai transportar. Mas, para isso, cada caminhão não pode transportar mais do que um valor máximo. Então, nós temos aqui um trecho de um problema, ou seja, um trecho de uma modelagem, que nós definimos os sets, fechamos aqui os sets, e no meio nós temos o set de caminhão. Nesse set de caminhão, nós temos 4 membros: Mack, Peterbilt, e Ford e Dodge. E nós temos aqui o atributo, que é justamente nossa variável de decisão, que é o valor que nós queremos descobrir, que é a carga que cada caminhão vai transportar. Mas eu tenho que definir que cada caminhão só pode transportar 2.500 pounds, certo? Eu posso manualmente, então, criar 4 equações sem usar função nenhuma e eu vou definir isso, que o valor que cada caminhão vai transportar, ou seja, que o primeiro caminhão vai transportar, que o segundo caminhão, terceiro e quarto, cada um não pode ultrapassar 2.500 pounds. Só que nós podemos também utilizar a linguagem do Lingo para que em uma linha só, o Lingo, quando nós solucionamos, vai criar as 4 linhas. Então, como que funciona? Nós devemos colocar o @for, depois nós colocamos nosso set, ou seja, nosso set é justamente nosso set daqui. Nós temos que ter um índice, então você tem que criar um índice, e é uma letra, e aí você vai colocar 2 pontos. E aí você vai colocar justamente a restrição que você quer criar. Observe que o que está selecionado aqui é justamente igual ao que está aqui embaixo. Ele só substitui o T para cada um desses caminhões. Então, como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Nós temos que ler isso daqui da seguinte maneira. Para cada caminhão, eu quero que você crie a seguinte restrição. Então, isso que está selecionado aqui. Foi o que eu falei. Para cada caminhão, eu preciso que você crie a seguinte restrição. E aí aqui está a seguinte restrição. Ou seja, ele vai criar essa restrição para cada um dos caminhões que está aqui no nosso set, que foi exatamente o que ele fez. Então, esse foi o primeiro problema. Nós temos aqui outro problema. Como funciona esse outro problema? Nós queremos descobrir o valor recíproco de um determinado número. O valor recíproco de um número é justamente 1 sobre um número. Por exemplo, 1 sobre 3. Então, o valor recíproco de 3 é igual a 1 sobre 3. 1 sobre 3 é 0,33, tá? Então, o valor recíproco de 3 é igual a 0,33. Então, nós podemos utilizar o Lingo para calcular o valor recíproco de 5 números aleatórios. Então, como que nós fazemos isso? 5 números quaisquer, né? Nós temos nosso modelo, 2 pontos, sets, 2 pontos. Então, aqui eu informo que eu tenho um set de números. Dentro desses números, eu vou ter 5 números. O número que tem o ID 1, o número que tem o ID 2, até o número que tem o ID 5. Eu vou atribuir um valor para esses números. Então, eu tenho os números aqui justamente que eu quero descobrir qual é o valor recíproco. E aqui é a variável que vai armazenar essa informação. Eu entro com endSets e entro com nossa data para definir os nossos valores, que são definir os valores que nós queremos descobrir o valor recíproco. E entramos aqui com o endData. Então, eu vou ler o que está aqui, ó. Para cada número que está no set de numbers, ou seja, para cada número que está no set de números, eu quero que você crie a seguinte restrição, ou seja, a seguinte equação, que no caso é essa daqui. Então, o valor recíproco do primeiro número vai ser igual a 1 dividido sobre o número que está armazenado no número que tem o ID 1. O número armazenado para o ID 1 é 3. Então, o valor recíproco do nosso primeiro número é igual a 1 sobre
3. 1 sobre 3 é justamente 0,33. Então, o valor recíproco do nosso número 1, que é o primeiro item, que é o número 3, é igual a 0,33. O valor recíproco do nosso segundo número, que é o 4, é igual a 0,25. O valor recíproco do nosso terceiro número, que é o 2, é igual a 0,5. O valor recíproco do nosso quarto número, que é o 7, é igual a 0,14. E o valor recíproco do nosso quinto número, que é 10, é justamente 0,1, que é 1 sobre 10. O que acontece é que para calcular os números recíprocos, nós temos mais uma restrição que nós não consideramos aqui em cima. Nós não podemos calcular um número recíproco do zero. Por quê? Porque 1 sobre 0, na verdade, qualquer número sobre 0 não é um número não definido. Então, 1 sobre 0 não é um número não é definido. Então, nós temos que utilizar uma condição qualificada na nossa função @for para ele não calcular se por acaso tiver um valor aqui igual a 0. Então, nós temos essa equação aqui e nós temos essa segunda aqui embaixo. A única diferença é que aqui embaixo nós já colocamos essa condição qualificada. Para colocar a condição qualificada, depois de você informar o seu set com o índice, você vai colocar essa barra. Para colocar essa barra, basta apertar o Shift e a barra invertida, e aí ele vai criar. A barra invertida é justamente essa barra que eu estou mostrando aí na tela. No seu teclado, a barra vai estar provavelmente desenhada, tá bom? Então, voltando aqui, aí você aperta Shift barra e você cria essa barra. Então, você colocou aqui, valor de I, jogo da velha, NE, jogo da velha, 0. Então, o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte: eu quero que você crie a seguinte restrição quando o valor armazenado não seja igual a 0. Então, sempre que o valor armazenado não for igual a 0, tudo bem, pode criar a seguinte equação. Mas se o valor armazenado for igual a 0, eu não quero que você faça. Então, você colocou uma condição. Você colocou que quando o valor for 0, ele não vai criar essa equação aqui, que é justamente o que está escrito aqui, ó. O jogo da velha, NE jogo da velha, justamente significa not equal, ou seja, quando ele não for igual. Isso daqui é justamente o valor que está armazenado para o número I, certo? E com isso, então, se você tivesse o valor 0, ele não iria calcular o valor recíproco do número 0. Bom, então, nós vimos aqui a utilização do @for, é uma breve introdução, mas na frente nós vamos ter outros exemplos. Nós já temos vídeos aqui no canal que já abordam a função @for, modelos de transporte e em outros modelos, mas aqui nós temos justamente o que está no manual do Lingo. Então, nos próximos vídeos nós vamos ver as próximas funções, @sum, @min, @max e @prod. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!